paz do Senhor, irmãos. Meu nome é João. Tô aqui para mais uma exposição no Momento Move, mais uma quinta. Espero que gostem e vamos para a palavra, né? Eu queria começar falando aqui sobre a ansiedade, né? Ansiedade é um problema que praticamente todos nós estamos vivendo, em meio a tantas incertezas, em meio a tantos problemas, em meio a tantas ondas, tantas variantes. Estamos vivendo. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa aqui no Brasil que 80% dos brasileiros ficaram mais ansiosos nessa pandemia. Isso aí é o óbvio, mas é muito bom falar em torno de uma pesquisa afirmando que isso é real. Mas eu queria falar de um problema que a ansiedade acarreta, a falta de controle, né? Será que nós, através da ansiedade, nos falta controle? Nos falta controle emocional, controle em outras áreas? E isso, como cristãos, aprendemos que temos que controlar nossos desejos, nossas vontades, e não podemos ser descontrolados emocionalmente, no sentido de que só Deus pode suprir nossas carências, nossos problemas, e não outra pessoa, porque se outra pessoa suprir nossos problemas, uma hora ela vai nos decepcionar, uma hora vai ter um problema maior, uma hora vai ter um problema maior que a pessoa não consegue resolver para nós, e só Deus que resolve, e só Deus que está no controle, só Deus que pode nos dar esse controle emocional, essa maturidade de controle emocional, de controle sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos, né? E uma coisa que eu queria falar que a falta de controle nos traz é a falsa interpretação da Bíblia. O que quer dizer isso? A interpretação de um texto de forma errada. Interpretar para o meu prazer, interpretar para a minha vontade, interpretar para o meu desejo pessoal. Seja de sonho, seja de tudo. Pegar uma interpretação errada, um texto fora do contexto, alguma coisa, e fazer com que aquilo se torne uma verdade absoluta quando não é uma verdade, quando aquela interpretação é mentirosa. A Bíblia é a verdade, mas a interpretação para nosso desejo, para não confrontar a gente, se torna totalmente errada. E nós devemos interpretar a palavra da maneira certa, da maneira correta, vivendo a verdade. E nossas experiências pessoais têm que ser vividas à luz da Bíblia Sagrada, e não o oposto. Porque se for o oposto, nós podemos facilmente adaptar a palavra aos nossos desejos. Porque pegamos textos fora do contexto, pegamos, usando nossa experiência, nós vemos uma compatibilidade que talvez não exista, e colocamos ali como uma verdade, como uma afirmação do que eu devo fazer. Mas na verdade é só o desejo do meu próprio coração, é só o desejo da minha própria mente para a minha vida, e aí eu busco uma afirmação dentro da Bíblia. Um exemplo disso é 1 Coríntios 7, coisa que muitos jovens que casam rápido, que casam cedo, talvez sem estrutura, talvez sem um norte de líderes de alguma coisa, usam em seu favor. E até já vi alguns líderes mesmo falando isso, líderes em todo lugar, né, em outros lugares, falando sobre esse texto e fora do contexto, que se torna totalmente errado, porque é só analisar o contexto, é só analisar a verdade, é só ganhar mais conhecimento que a gente entende do que se trata esse texto e do que se trata a vontade de Deus nessa parte. É 1 Coríntios 7, 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Aí, muitos interpretam isso no namoro moderno, falando, não, mas se você tá namorando, você não consegue se controlar, a casa é melhor casar do que arder, é melhor casar do que se abrasar. Mas não, aqui não fala de namoro moderno. Ele está simplesmente falando do celibato, que é um dom de Deus. E antes ele até fala sobre o celibato. E ele está respondendo pergunta dessa comunidade do Corinto. Que ele fala do celibato. Se é bom que você se mantenha como eu, que vocês se mantenham como eu, sem ninguém.
Mas se vocês não conseguem se conter, ou seja, se vocês não têm esse dom do celibato, que se casem, para não arder. Não tem nada a ver com namoro, com alguém que está no namoro e não consegue se conter. Isso é uma interpretação errada que pode ter acarretado em muitas pessoas um casamento muito rápido, um casamento totalmente sem estrutura emocional, sem estrutura financeira, e um casamento errado que depois vai se desfazer por uma interpretação que nós fazemos para nossas vontades, para a vontade que tem de casar logo, porque sem saber o que é o casamento, que é uma coisa muito importante, quando casa se torna uma só carne. Então, como que se tornando uma só carne vai dividir de novo? Não, isso é uma coisa muito séria, que até muitos líderes aí famosos, que eu não vou citar aqui, mas muitos líderes famosos têm tido problemas. Temos visto a igreja, um meio gospel, totalmente alheio a isso, totalmente sem preocupação quanto a isso, quanto o casamento, quanto o relacionamento. E isso é muito importante. A família, o casamento é o alicerce da nossa sociedade e é muito importante para Deus. Deus deixa isso claro. Em Gênesis fala que deixará seu homem, que deixará o homem, o pai e a mãe e se juntar à mulher. E assim que se junta, como é que vai voltar? Então, isso é muito importante de saber. Uma interpretação errada, adaptada pelo nosso desejo, pelo nosso coração, faz com que tenham problemas, faz com que tenha pecado, faz com que acarreta vários tipos de coisas ruins. E é sobre isso que eu vou falar. Não devemos viver à luz do mundo, mas das Sagradas Escrituras. Até porque, se através de afirmação própria buscamos agradar o mundo, saiba que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, temos que saber isso, porque é quesito muito importante também. E Tiago fala que aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Então, ele vai se aproximar de nós, mas nós temos que nos aproximar. E por que a gente tem que se aproximar? Para justamente saber as interpretações certas da Bíblia, saber como a gente vai usar a Sagrada Escritura, as nossas experiências à luz das Sagradas Escrituras, como vamos viver à luz das Sagradas Escrituras, através do conhecimento da intimidade com Deus, que Ele vai nos dar a luz sobre as Sagradas Escrituras. Não podemos viver o oposto disso, como eu falei. E eu quero ler Salmos 37 aqui também. E aqui lendo Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, também no Senhor, e te considerar os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele te considerar os desejos do teu coração. E o que é isso interessante? O desejo do nosso coração nesse sentido, depois de nos deleitarmos do Senhor, no Senhor, depois de agradarmos o Senhor, eles vão estar conjuntos, eles vão estar em unidade com a vontade do Senhor. Então, nosso coração não vai ser enganoso nesse sentido, porque nós vamos ter a intimidade com Deus. Nós vamos estar próximos do Senhor e Ele vai estar próximo da gente para uma mudança, e nosso coração vai ter o desejo verdadeiro, que é o desejo que está descrito aqui na palavra. Os desejos verdadeiros que não são enganosos, que não nos fazem mal. Então, uma pergunta fica: temos adaptado nossas vidas à vontade de Deus e aos preceitos bíblicos? Ou temos tentado adaptar interpretações da Bíblia para o nosso próprio desejo e vontade? A Bíblia nos traz muitos relatos, muitos conselhos, literalmente conselhos de como agir.
E às vezes buscamos tanta afirmação do mundo, tanto apreço do mundo, que não percebemos que estamos buscando a inimizade com o Senhor. E não percebemos que tem tudo que nós precisamos dentro da Bíblia. E não podemos usar a Bíblia como afirmação, como verdade para o mundo, porque a Bíblia confronta o mundo e confronta nós mesmos. E isso que nós temos que ter no nosso coração, o desejo de aprender mais, o desejo de buscar mais conhecimento e buscar sabedoria na Bíblia, buscar a luz na Bíblia, não buscar não usar nossas experiências para buscar a Bíblia, entende? Porque aí a Bíblia vai ser adaptada a um desejo que é do nosso próprio coração, através de textos, como eu já falei, através de contextos errados, através de desejos errados. Sem intimidade isso pode acontecer. A palavra também fala: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então, olha como é importante seguirmos os mandamentos e as Bíblias, porque assim amamos ao Senhor e não buscar a afirmação do mundo, como eu já falei anteriormente. Então, irmãos, o que temos que fazer? Pedir sempre a Deus: sonda meu coração, vê se tem algum caminho mau. Porque a nossa mente, porque o mundo nos engana muito. Tem coisas que parecem ser muito bonitas, mas não são. Simplesmente não são. Às vezes até pessoas mal preparadas ou sem caráter, ou lobos disfarçados de ovelhas, nos fazem enganar, nos enganam usando a própria Bíblia. Assim como o diabo usou falando com Jesus no deserto, de forma totalmente errada, a fim de enganar a muitos. E a palavra fala que eles enganarão a muitos. Mas quem não vai ser enganado? Nós não vamos ser enganados. Nós vamos estar firmados na rocha. Nós vamos estar firmados na vontade do Pai. Porque não vamos invejar o caminho mau. Como aqui diz em Salmos, para não invejar o caminho mau. Porque cedo serão ceifados como a erva. Então, essa é a parte interessante. E esse é o cuidado que devemos tomar ao adaptar a Bíblia para nossas vontades. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos ver o Evangelho, ver a Bíblia, a Escritura de confronto, porque é um confronto para nós. É tempestade, é chuva, mas é amor. E por isso, porque Deus nos ama, que Ele nos confronta, porque nós temos a natureza caída. E glórias a Deus que nós podemos nos arrepender. Ainda há tempo, mas o tempo logo acaba, porque o Senhor logo vem. E que sejamos prudentes, que preparemos tudo e que tenhamos uma boa interpretação da Bíblia, uma interpretação verdadeira, porque Jesus é a verdade. E glória a Deus que podemos estudar, podemos nos fortificar com os irmãos, e ainda temos o direito, ainda conseguimos ler a Bíblia e expor essa palavra na internet inteira. Talvez chegarão os dias que não poderemos ler a Bíblia, que não poderemos falar, e dias de muita luta, mas quem é firmado na rocha sabe que o Senhor vai nos guardar, e o Senhor nos guardará, mas a fim de que não sejamos enganados, que tenhamos o entendimento e a sabedoria de saber discernir o que é certo e o que é errado, porque, como eu falei, logo vem e está próximo, e nós temos que viver na verdade. E falando um pouquinho sobre esse desejo do coração, quando a gente pede algo a Deus, ou quando a gente faz uma adaptação da Bíblia para nos agradar, aqui em Tiago 4,3 fala:
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, a gente pede, então a gente vê, não, as pessoas nos afirmam de repente, mas para que a gente quer nossos propósitos? Para que são os nossos sonhos? Para gastar em nossos próprios prazeres, nossas próprias vontades, que são erradas, nosso coração, para agradar nosso coração e ser intimidade com Deus, ou para o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter essa sabedoria, temos que saber discernir. Se você não fez uma adaptação da Bíblia para o que você quer, ou se nós realmente estamos fazendo a Bíblia nas nossas vidas. Estamos à luz das Sagradas Escrituras. Nós sejamos fortificados com palavra de confronto, com palavras de amor e com palavras de justiça do nosso Senhor. Então, outra coisa, não invejemos o mal, não invejemos aquele que faz o mal, porque logo, logo ele perecerá. Logo, logo Jesus voltará e nos salvará. Então, glórias a Deus por isso, glória a Deus por Ele ter nos dado o seu Filho e o seu Espírito Santo, e que sejamos fortificados pela palavra, na palavra, e que tudo que o Senhor falar conosco, nós temos que saber discernir a vontade dEle e o que realmente vem dEle, né? É basicamente isso. Espero que tenhamos uma boa semana, que as coisas se acertem, né? Oremos por isso. Em nome de Jesus. Amém.